Bem-vindos, irmãos! Hoje vamos falar sobre a reencarnação, um dos princípios da doutrina espírita. Agradecemos a oportunidade de estudo e de podermos buscar nos ensinamentos de Jesus o caminho para a nossa evolução. Aproveitamos para rogar a Ele bênçãos para seguirmos firmes na busca da compreensão e da prática dos seus ensinamentos. Vamos iniciar falando sobre a natureza e a origem dos espíritos. É o que Allan Kardec pergunta na questão 76 e seguintes de O Livro dos Espíritos. E eles responderam: os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. São criados por Deus, simples e ignorantes, isto é, sem o saber, com o objetivo de buscar o conhecimento da verdade, se elevar e evoluir através das reencarnações. Deus nosso Pai cria o tempo todo. Como isso acontece? Quem já não se perguntou? Pois é um mistério para nós. A nossa inteligência limitada não nos permite compreender. O que sabemos é que à medida que vamos desenvolvendo a inteligência moral, a visão do todo se amplia. O amor aumenta e aos poucos vamos nos purificando, nos aproximando do Criador. E sobre a reencarnação, o que é reencarnar? É a volta do espírito em um novo corpo físico. Muitas pessoas, por não compreenderem a reencarnação, simplesmente negam. Mas esta verdade não surgiu com o Espiritismo. Ela surgiu nos primeiros tempos do mundo. Muitos profetas, filósofos em todas as épocas, em todos os povos, de alguma forma, falaram sobre isso. Os espíritos da codificação, através de Allan Kardec, vieram afirmar, esclarecer que a reencarnação é a única forma racional para compreendermos a justiça divina, que permite a evolução gradual dos seres, a reparação das faltas a cada retorno, a cada período vivendo entre os encarnados, proporcionando ao espírito novas experiências com o único objetivo da melhoria da conduta moral, de desenvolvermos as nossas potencialidades para alcançarmos a perfeição relativa, que não pode ser alcançada em uma só existência. Para atender a este objetivo, não há limites para a reencarnação. Por misericórdia e amor de Deus, voltaremos quantas vezes forem necessárias, porque em algumas encarnações nós avançamos um pouco mais, já em outras nem tanto. E o aprendizado, ele tem que ser feito para que possamos progredir aqui na Terra e em outros mundos. Este número, o número das reencarnações, será de acordo com as escolhas que fizermos ao longo da nossa vida, a cada passagem aqui na Terra, em todas as etapas, desde as decisões, as escolhas mais simples até as mais difíceis, pois todas são importantes para a construção de nós mesmos, do nosso futuro e também do nosso planeta. Afinal, não vivemos sozinhos, somos parte da criação. Estamos todos conectados, interligados. Portanto, as nossas decisões devem ser sempre para o nosso bem e para o bem de todos. Toda vez que prejudicamos alguém, estamos ferindo, prejudicando a nós mesmos.
Toda vez que prejudicamos a natureza, prejudicamos a vida no planeta e, por consequência, a toda a humanidade. E assim vamos traçando a nossa estrada, construindo o nosso caminho, as nossas futuras existências, a partir das nossas decisões. Voltaremos, isso é certo, não tenhamos dúvida, é da lei da natureza. O mundo que vamos encontrar é o mundo que nós estamos construindo hoje. Depende de todos, depende de toda a humanidade. Para um futuro melhor acontecer, o que precisamos? Cada um tem que fazer a sua parte, cada um de nós tem a sua cota de contribuição para a transformação da humanidade. Estamos todos submetidos às leis de Deus. Por isso, acreditemos ou não, queiramos ou não, vamos continuar vivos após a morte do corpo e na hora certa vamos reencarnar. Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41 do seu Evangelho, nos fala sobre a tempestade acalmada. Ele conta que Jesus, no final de tarde, convidou os seus discípulos para entrarem no barco onde ele já estava, para fazerem a travessia até a outra margem. De repente, durante o trajeto, sopra um vento muito forte, formando grandes ondas, e com isso o barco foi enchendo de água. Marcos conta que Jesus dormia e foi acordado pelos discípulos que estavam apavorados. O mestre acorda e ordena a tempestade: silêncio, acalma-te. O vento cessou e fez-se uma grande calma. Jesus então pergunta: por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Os discípulos, assustados, se perguntavam: quem é este a quem o vento e o mar obedecem? Esta passagem tem várias interpretações. Uma delas é sobre a reencarnação, como um convite a cada um de nós a uma nova existência, a um novo corpo, para mais uma travessia na grande viagem que é a vida. Durante a travessia, durante a existência, vivemos momentos de calmaria. Em outros, nos deparamos com as tempestades, com os ventos fortes. Ventos que representam as nossas provas, que nos trazem dor e sofrimentos. Das provas coletivas, das convulsões sociais, nos incentivando, nos motivando à mudança. O mestre adormeceu. Não quer dizer que Jesus estava dormindo, imagina, em meio a uma tempestade, mas quer dizer que ele adormeceu dentro de nós, representando as muitas vezes que nos afastamos dele. Nos momentos de calmaria na nossa vida, quando está tudo bem, está tudo dando certo, o que acontece? Às vezes esquecemos de orar. Esquecemos de agradecer, envolvidos naquela calmaria, naquela tranquilidade. Esquecemos de fazer o Evangelho. Jesus pergunta: por que o medo? Ainda não tem fé? Nos mostrando que se fizermos a travessia confiantes, sabendo, sentindo a sua presença ao nosso lado, observando os seus ensinamentos, nada, absolutamente nada temos a temer. A vida é um ir e vir, ora estamos encarnados, ora desencarnados. A morte do corpo liberta o espírito da matéria, como um pássaro que é liberto da gaiola onde estava preso. O pássaro voa para a natureza. E o espírito livre do corpo para onde vai?
O espírito segue vivo no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, e vai se juntar por afinidade com aqueles que vibram na mesma sintonia, isto é, aqueles que pensam e agem mais ou menos da mesma forma quando encarnados, porque nós não viramos anjinhos porque deixamos o corpo, nós levamos conosco o registro dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, de como vivemos quando estávamos aqui encarnados, quais as decisões, quais foram as nossas escolhas. E também, se somos muito apegados à matéria, vamos sentir falta, muita falta da casa, dos lugares, das coisas, das pessoas, dos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos. Quais eram os nossos pensamentos e atitudes, sentimentos que tivemos durante a existência em relação à vida, em relação às leis da natureza, a Deus, a nós próprios e ao nosso próximo? No mundo espiritual, livre do peso das necessidades da matéria, do alimento, da água, do sono, enfim, as percepções se ampliam e aos poucos vamos nos adaptando à nova realidade e as sensações do corpo físico vão aos poucos diminuindo. O espírito fica mais sensível tanto para a alegria como para a tristeza. Na alegria, pela satisfação de rever os seus familiares, os amigos, pelas coisas positivas que levou na bagagem, as virtudes que conquistou, o bem que fez, o que conseguimos compreender das leis divinas, o que conseguimos cumprir do nosso programa reencarnatório. Na tristeza, pelo bem que deixamos de fazer, por remorsos, por não ter perdoado e tantas outras coisas que nos entristecem. Mas aos poucos o espírito vai revendo a sua vida, os caminhos que percorreu, a sua responsabilidade. E por bondade e amor de Deus, sempre amparado e recebendo ajuda. Assim vai se instruindo, vendo tudo com mais clareza. E percebe o valor da vida na matéria. E aí, naturalmente surge a necessidade, a vontade de reparar os erros, de voltar e de se corrigir, de se melhorar. Porque lá é mais fácil, lá é mais claro, é mais fácil entender o propósito da vida, o verdadeiro propósito da vida. Muitos imploram, nós com certeza imploramos a reencarnação, querendo voltar logo para reparar os erros, porque compreendemos que só voltando num corpo físico é que teremos condições de reabilitação junto àqueles que compartilharam a caminhada conosco. E aí vamos reconhecendo cada vez mais o valor das lutas e das provas que tivemos aqui na Terra. Pensando na próxima encarnação, ficamos ansiosos por acelerar o passo. Desejamos muito mais, talvez, do que a gente tenha condições de realizar. E daí vem os nossos benfeitores, orientadores espirituais, o nosso protetor, amigo de todas as horas, sempre pronto a nos ajudar. E aí eles vêm e dizem, olha meu amigo, tenha calma, muita calma nessa hora. Vamos te ajudar aqui a fazer um planejamento possível de realizar. E nos ajudam, organizam o nosso planejamento para que a gente realmente tenha condições de realizar da melhor maneira possível. Na questão 266 do Livro dos Espíritos, eles dizem que o espírito, quando está liberto da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de uma forma completamente diferente. E aí ele pede provas desafiadoras, querendo avançar, querendo progredir moralmente, porque vê que este é o único caminho
que temos a seguir. Livre da matéria, mais conscientes da vida, nós nos encorajamos, escolhemos provas difíceis. Por quê? Porque, claro, queremos progredir e sabemos que só aqui faremos isso. Mas, chegando aqui, convivendo com os afetos, os desafetos, envolvidos no dia a dia, tendo que estudar, trabalhar, adquirir e tantas outras coisas que a vida aqui na Terra nos impõe e faz parte. Precisamos estudar, trabalhar, precisamos de todos esses desafios para evoluir. Desafios necessários para a nossa evolução. Daí nos envolvemos, nos distraímos, nos deixamos levar pelo orgulho e pelo egoísmo. Iludidos com tudo que a vida material oferece para a realização dos nossos sonhos. Vivemos numa sociedade materialista, uma verdadeira fábrica de ilusões. Fábrica que prega a ideia de que a conquista de bens, cada vez mais e mais bens, que a fama, o sucesso, o poder, a vaidade e tantas outras coisas vão nos trazer felicidade, o que sabemos que não é verdade. Quem de nós, sabendo, se dando conta que prejudicou alguém da família, por exemplo, não ia querer reencontrá-lo, pedir perdão, fazer-lhe todo o bem possível? Quem sabe até pedir que venha como um filho, onde daí vamos cuidá-lo, amá-lo e poder reparar o mal que tenhamos feito. Lembrando que se fôssemos mais evoluídos, a gente não ia precisar reencarnar e que este, que talvez venha como filho, terá muito a aprender ao nosso lado, a nos ensinar, a se modificar, a ensinar e a modificar toda a família. Cada um tem a sua missão naquele núcleo familiar. Vale lembrar a missão grandiosa dos pais, que é desenvolver os filhos que Deus lhes confiou, amando, educando, preparando este espírito para a vida imortal. No capítulo 4, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala que no espaço formamos grupos familiares unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Os laços de família que nos unem nada sofrem com a separação momentânea, quando uns encarnam e outros não. Assim que nos encontramos, ficamos alegres, felizes, como quem retorna de uma viagem e encontra um ente querido. Os mais adiantados se esforçam para ajudar os que têm mais dificuldade a progredirem. Este é o esforço que devemos fazer aqui na vida terrena com a família carnal. Ajudar aqueles que têm mais dificuldade a progredir. É ali que nós temos oportunidade de nos conhecer, de elevar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, na convivência com aqueles espíritos que Deus colocou no nosso caminho. Com aqueles que temos afinidade, obviamente é mais fácil, mas temos que crescer junto, ao lado de todos. Aqueles que são diferentes, que pensam diferente de nós, aqueles com quem temos dificuldade de convivência, de relacionamento. É como fazer uma viagem em família, fazer a travessia para o outro lado, como Jesus fez. E nós, acompanhados de amigos, de inimigos, que por bênção de Deus não lembramos se já fomos pais, filhos, irmãos, quais foram as dificuldades, quais as dívidas morais a serem resgatadas. O importante é aprendermos com as diferenças e crescermos juntos, como seres humanos, aprender a amar até os inimigos como Jesus nos recomendou, para que um dia sequer
tenhamos inimigos. Falar é fácil, né? Mas alguém poderá dizer, vai conviver com aqueles que estão lá em casa. Pois os bons espíritos nos recomendam que justamente com estes e nos momentos mais difíceis é que vamos ter a oportunidade de exercitar, de desenvolver a paciência, a indulgência, a bondade, aprender a não julgar, a respeitar os que têm opiniões diferentes, maneira de pensar e de viver diferente da nossa, de perdoar, aproveitar todas as oportunidades enquanto estamos aqui, caminhando juntos, lado a lado, encarnados, porque o tempo passa muito rápido e quando nos damos conta, está na hora de retornar. Na questão 171 do Livro dos Espíritos, eles dizem que um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento, para que possam recomeçar, refazer, assumir a responsabilidade sobre tudo o que fizerem e assim crescerem, amadurecerem, possibilitando o melhoramento ao espírito imortal. É assim que Deus, nosso Pai, justo e bom, nos oferece a porta da reencarnação como meio de resgatarmos os nossos equívocos, os nossos débitos, vencer as nossas provas, nos esforçarmos para a renovação do ânimo e da coragem, fortalecendo a fé, para que toda vez que a gente caia, tenhamos condições de levantar, de retomar o caminho, porque a viagem não acaba com a morte do corpo. Nada se perde. Cada ser carrega consigo as sementes do bem e do mal que foi catando pelo caminho, que foi escolhendo, que foi pegando. Elas germinarão e darão frutos. A responsabilidade é individual e a colheita é obrigatória. Para aprendermos com ela e sabermos quais sementes vamos catar, vamos escolher dali para frente. Deus justo e bom ama a todos igualmente, ama todos os seus filhos. Não privilegia nenhum, cria-os iguais com as mesmas potencialidades. Tá, mas somos diferentes, então como que isso acontece? Nós nos diferenciamos ao longo do caminho justamente pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Isso explica por que uns nascem ricos, outros na miséria, uns com saúde, outros com tantas doenças, mais ou menos inteligentes. Aqueles que desde muito pequenos já nascem sabendo tocar um instrumento, têm o dom para a música, outros para falar uma língua fluentemente sem nunca ter feito uma aula, e tantos outros dons. Onde eles aprenderam? Já trouxeram de outras existências por escolhas. O outro não sabe porque não desenvolveu este dom. E um dia nós desenvolveremos. Nós, que conhecemos a verdade da reencarnação, não temos mais motivos para ficar nos perguntando: por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho este trabalho? Por que eu moro nesta cidade? Por que eu tenho tal doença? A pergunta que devemos fazer, nós que conhecemos a verdade da reencarnação, é: qual é a expectativa que eu tenho de melhoria? Nas condições em que eu me encontro, o que eu vou fazer para melhorar? No lugar em que eu estou vivendo, com as pessoas que eu estou me relacionando, os dons que eu trouxe, o que eu posso melhorar, o que eu posso desenvolver, o que eu posso fazer mais de caridade, de compreender a verdadeira caridade e praticar. Afinal, fora da caridade não há salvação. O amor ao próximo, me colocar no lugar do outro. O que eu posso melhorar
com relação à preservação da vida do planeta para os que virão? O que eu estou fazendo para melhorar desta existência? Estamos aqui agora construindo o nosso futuro, refletindo sobre a bênção da reencarnação, sobre o verdadeiro sentido da vida, sobre a necessidade que todos temos de mudar o nosso pensamento, para que ele se mantenha firme no propósito de conquistarmos as forças morais, para assumirmos cada vez mais a responsabilidade sobre os nossos atos e alcançarmos a felicidade. Não esta passageira que a vida material oferece, que nos perturba e afasta da verdadeira, da felicidade que sentimos quando estamos caminhando ao lado de Jesus, quando estamos pensando, sentindo e agindo em harmonia com a natureza. Esta é a verdadeira felicidade. Que possamos seguir ativos na busca desta felicidade, empenhados na construção de nós mesmos e de um futuro melhor para todos. Que a nossa viagem seja cada vez mais consciente, mais produtiva no bem, única opção para evoluirmos. E sempre, em todos os momentos, na companhia de Jesus, nosso mestre e nosso guia. Para finalizar, contam que certa vez um homem procurou um mestre tibetano, procurou percorrer um longo caminho e quando chegou na casa dele, encontrou o mestre sentado no chão meditando. Observou que na casa não tinha nenhuma mobília, então perguntou: mestre, o que houve? Cadê os seus móveis? E cadê os seus? Perguntou o mestre. Como assim, mestre? Eu estou viajando. O mestre respondeu: que coincidência, eu também estou. E assim estamos todos nós viajando a caminho da luz, por enquanto, nos atrapalhando, carregando muitas bagagens, mas cada um, com certeza, a seu tempo, buscando a sua própria iluminação. E que este seja o nosso objetivo até o último minuto desta existência, com as bênçãos de Deus nosso Pai. Agradecemos a oportunidade de estudo, a atenção de todos e até a próxima.